Boa noite. Paz seja convosco. Amém, Jesus. É tão bom ouvir o testemunho, né? Alegra o coração da gente. Amém, Pai. É, Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus. Carta aos Colossenses, capítulo de número 2, verso 16. Nós estamos com a campanha O Velho Testamento é sombra e aia do Novo Testamento. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, né? Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Então vamos ler. Diz assim, olha. Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? Poder sentar. Então vamos ler lá também na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 1. Diz assim, olha. Ora, visto que a lei tem sombras dos bem-vindouros, e não há imagem das coisas, a imagem real das coisas, nunca, jamais podem tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Amém? Por que nós vamos falando sombra do novo? Quando nós olhamos lá atrás, nós vemos que nós falamos uma coisa muito importante: árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Quando falaram bom mestre, porque Jesus era homem, Amém, Deus. a Bíblia diz que ele veio carne e sangue. Quem pregou o contrário não é de Deus. Então era um homem igual a nós. E aí o que acontece? Jesus, um homem chega nele e fala: bom mestre. Ele fala: por que me chamas de bom? Bom é Deus que está lá no céu. Aleluia, Senhor. É, Jesus. Nós sabemos que Cristo não tinha pecado. Amém, Deus. É, Senhor. O que muitos não compreendem é que não é o pecado que você comete, é o pecado de Adão. Bonzinho lá no céu não vai entrar. Vai entrar quem verdadeiramente crê em Jesus de Nazaré e obedece a ele. Aleluia, Senhor. Sim, Deus. Porque é por intermédio dele que nós vamos entrar. Amém, Jesus. E tem muitos bonzinhos que vão ficar de fora. É, Deus. Por quê? Nós precisamos andar na direção da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E veja bem, Paulo fala assim, o bem, Paulo, né? É, Deus. Aquele um que fala assim, né? Vocês não precisam imitar o Cristo. Se vocês me imitar, Pai. vocês estão imitando a Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. É, Jesus. Ele fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. É Deus. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Sabe por quê? Nós não somos bons. Sabe por que nós não somos bons? Jesus falou que de uma fonte não sai duas coisas. Ou a água é salgada, ou a água é doce. Ela é amarga ou ela é doce. Como é que pode uma coisa ser boa se ela tem um mal? A Bíblia diz assim: se a árvore
da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Estão juntos. Estão juntos. Sabe a divisão aqui? Essa divisão, essa lacuna da queda do Adão, aconteceu uma coisa, ele come. Ele abre os olhos agora, ele sabe o bem e o mal. Mas só que o bom do homem, o mal está junto. Mas como é que nós somos bons? Quem faz nós bom é Deus. E o único que pode fazer nós santos é Deus. Aquela santidade da lei, mas Jesus não vale nada. Porque a santidade vem através do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Sim, Jesus. Tornar bom homem. Ninguém pode mudar uma mente maligna, uma mente satânica, uma mente má, assassina, a não ser a palavra de Deus. Mas não é do Velho Testamento, é do Novo. A velha aliança nunca foi perfeita, porque ela apontava para a nova. Então, se fosse perfeita, não precisaria de uma nova aliança. E quando nós vemos o templo, é muito bom essa parte, o templo. Quando eles voltam de Jerusalém, com Nabucodonosor, ele levou o Israel em 3 vezes. Primeiro o rico, os nobres, depois a classe média, e por último a classe pobre. E aí ele saqueou o templo de Deus e queimou. Quando volta, Zorobabel vai restaurar o templo, mas já não tem mais a riqueza. Deus. Você viu a riqueza que foi colocada no primeiro templo? Foi toneladas de ouro, toneladas de prata, toneladas de pedra preciosa, de bronze, de ferro. Era tanta, sabe que a tonelada? Várias toneladas. Agora o segundo templo é pobre. E quem viu o primeiro e olhou os segundos, começou a chorar. O segundo templo era tão simples. E o primeiro era tão rico. Choraram. Na parte física, o templo simples, pobre, é que recebeu a maior glória. Mas por quê? Porque nela foi apresentado Cristo, e foi naquele templo que o Cristo muitas vezes pregou e operou milagres. Mas quando vamos para o lado espiritual, nós voltamos aqui. Velho Testamento é sombra e ai do Novo, porque a primeira casa é a lei, é o Velho Testamento, mas a segunda casa é o Novo Testamento, a nova aliança, a graça. Amém. E aí fala assim, a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. Aleluia! Amém, Pai. Sim, Jesus. Vamos. Nós vemos que Adão perdeu tudo. A Bíblia diz tudo que o Adão perdeu, nós perdemos. Jesus. E como ela disse, o Adão morreu espiritualmente, todo ser humano morreu espiritualmente. Adão sofreu a morte física, todo ser humano passou a sofrer morte física. O Adão começou a ficar doente, ter dores, trabalhar, cansado, ficar exausto, suar, comer o pão peloso. Todo ser humano passou também. Jesus. O Adão foi destituído da glória de Deus. O problema não está falando no plural, no futuro, no presente. Presta atenção, destituídos estão da glória de Deus. Mas por quê? Porque sem Cristo o homem está destituído da glória de Deus. E aí quando nós olhamos aqui para as Escrituras, nós vemos que o Adão começa agora uma nova etapa. Foi expulso do paraíso.
achou mais um caminho de volta. Fisicamente, o paraíso é onde está o herança. Foi ali que começou. Só que ele perdeu o caminho de volta. Não achou mais. E muita gente fala, não, mas o Adão foi para o inferno, o Adão da Eva, porque ele não arrependeu. Mas só que quando Deus matou animais, que está no plural, fez veste e deu para o Adão, para a Eva, eles aceitou. E como é que nós somos salvos? Nós também temos uma veste. Nós temos uma veste. A Bíblia diz que é lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, branca como a neve, branca como a lã. Porque nós aceitamos. Por isso nós fomos vestidos. Aleluia, Senhor. É Jesus. O Adão começa agora uma nova etapa na sua vida, fora do jardim do Éden, sendo dirigido pela alma e não pelo espírito. O espírito está morto, está neutro, não manda mais. E assim veio até o brado da cruz, até Jesus descer do inferno e tomar de volta a autoridade que o Adão entregou de mão beijada por Lucifer. O Adão é escravo. O Lucifer passa seu senhor. Ele inverteu o jogo. E como ele era senhor do homem, o homem não podia subir para Deus. Ele tinha que descer para a casa do Lucifer. Aonde que é a casa do Lucifer? É o inferno. É por isso que ele me fala sempre Abraão. Ficar dentro do inferno. E quando fala em paraíso, o homem perdeu o paraíso. Agora ele está na terra, ele vai morrer. E Deus tinha que preparar um lugar para ele ficar. Ele não podia ir mais com Deus. Então Deus prepara dentro do inferno um paraíso, chamado Seio de Abraão. E isso permaneceu até o Cristo. Tem gente que fala assim, não, mas o ladrão estreou o paraíso. Estreou nada, aquele paraíso ali só foi transportado depois que o Cristo tomou a chave da mão do Satanás, do inferno e da morte, que é a autoridade que o Adão tinha dado. Ele prega para os espíritos desobedientes do dilúvio, e ele vai lá e abre a grade e fala, vocês estavam me esperando, eu cheguei. Aí ele faz o transporte. Mas o ladrão não foi para o paraíso, o Adão foi sim o paraíso, Seio de Abraão. Hoje mesmo, tu estará comigo no paraíso. O Cristo desceu, ele também desceu. Aleluia a Deus. 3 dias no Seio de Abraão, o ladrão também da cruz estava lá. Aleluia, Senhor. É Aí o que acontece? Só que o Velho Testamento tem 2 partes: graça. Mas por que graça? Porque não tinha nada escrito, não tinha Bíblia, não tinha acusação. Verdade, Senhor. Do Adão até Moisés não tinha acusação contra o homem, era graça. O homem vivia pela fé. Você vê bem, Abraão não tinha Bíblia. O Jó não tinha Bíblia. Foi o primeiro, os livros mais velhos é o de Jó. O mais velho é o contemporâneo de Abraão. Porque Moisés escreveu os outros depois. Mas eles ouviram, como Jó ouviu e guardou, porque a mensagem, tem gente que não sabe ler,
mas ele ouve a mensagem, guarda ela. Amém, Pai. É por Guarda. Por isso que diz você, aquilo que você ouve e aquilo que você come. E aí o dilúvio, antes do dilúvio, era totalmente diferente de hoje. Você toma chuva, você toma banho, cai chuva de granizo, tempestade, vendaval, mas lá antes do dilúvio não tinha, não chovia. Caía aquilo que você chama de neblina, de cerração, então aquele orvalho dela é que irrigava as plantas, irrigava as gramas. Agora presta bem atenção, agora Deus diz assim, o homem está muito violento, não tem como deixar, vou ter que pôr o pregoeiro da justiça para ver se converte. Quem converter vai escapar do dilúvio, quem não converter vai morrer. Vou dar uma chance, porque os homens estavam mal. Quando a Bíblia fala gigante, não é em tamanho, é em bravura, é em violência, achando que era o dono do mundo. E aí, meu irmão, Deus falou para o pregoeiro da justiça, o Noé, 120 anos pregando a mesma palavra, que era para ele se arrepender, que Deus ia mandar chuva. Quando fala de dilúvio, é chuva. Aí começou a zombar. Aonde que vai chover? Isso aí não existe. Esse velho aí, ó, está caduco, ele está louco. E ainda está construindo um barco. Por isso você tem que pedir direção para o Espírito Santo. Você acha que não é saber fazer barco? Ainda daquele tamanho? Jamais. Mas quem que ensinou ele? Deus. Você vai lá, vai fazendo assim. E o que ele betumou? Não tinha. Betumou porque com piche, meu irmão. E aí tem gente que até no nosso dia duvida, fala que a Bíblia é um livro qualquer, de história, não acredita. Quando o irmão lá dos Estados Unidos falou que a arca do Noé estava lá em cima do monte Ararat, que é só gelo, zombavam dele. Até os outros que é cristão zombou dele. Ele é milionário, aquele irmão dos Estados Unidos, ele foi lá, ele pagou uma fortuna, mas ele alugou o satélite da NASA por 2 dias. 2 dias. Mas o satélite ficou à disposição dele. Ele trouxe o satélite bem em cima do Monte Ararat. Ele trouxe, meu irmão, a imagem é real. Porque o que está dentro do gelo não desgasta, conserva, até junta a charme e outros animais. Aí aproximou bem, o satélite da NASA mostrou certinho. Está lá a arca do Noé, dentro do gelo. Aleluia, Deus. Eu falar, vocês duvidaram de mim? Está aí, ó. Fala que eu sou mentiroso agora. Pois muito bem, a Bíblia, ela já foi comprovada para a história várias vezes. Aí nós vemos esse período, aí vem um dilúvio, salva 8. Noé, os 3 filhos e as 3 esposas. E começa novamente uma geração. E falava uma língua só. Os peles vermelhos, era tudo de uma cor. Não tinha várias cores como hoje. Era uma cor só, tudo vermelho. Quem que é vermelho mesmo? Não, índio. Amém, Jesus. Mas por que ele permaneceu vermelho? Não misturou com os outros. Se você avalia, está certinho. Você pode ver o Brasil encaixa certinho na África. Mas a explicação, aquelas placas, né? Aquela balança lá, platônica.
E ela dá o terremoto, a crise dá terremoto. E aí foi afastando, ficou essa distância. E o índio veio junto. Pele vermelha, porque a palavra Adão quer dizer vermelho. Está entendendo? Mas daí Deus fala assim para ele: olha, vocês crescem, multiplica, povoai e enchei toda a terra. Não ficou um lugar só, ficou lá. Tudo que mostra desobediência para Deus tem consequência. Eu acho engraçado o cabana. Então, nesse momento que você pune, falou, Deus fala, não precisa punir ninguém. É o pecado que pune. Se eu pender para o lado do Espírito, eu tenho vida, mais que vida, eu tenho vitória. Aleluia. Você só pensa na salvação, não é? Eu tenho bênção. A porta abre. O diabo não consegue fechar a porta para mim. Tem gente que tem mente curta, só fica na religião. É além, a coisa é além. Mas quando eu vou para o lado da carne, a Bíblia diz que é o pecado. E o pecado é morte. Morte o quê? Financeiro, no casamento, no físico. É morte em tudo. Tem que entender a Bíblia. Aí o que acontece? Nós vemos, meu irmão, que nós temos que agradecer a Deus primeiro pela saúde. Não adianta você ter um monte de dinheiro e não ter saúde, porque você não vai ter prazer de estar passeando, não vai conhecer lugar nenhum, não vai comer, vai estar debaixo de dieta médica. A riqueza que eu sempre preguei aqui começa no espiritual, mas infelizmente os homens estão pregando só no material. E o mais importante é o espiritual, como nós pregamos. Nós vamos falar sobre isso, da morte. Aí eu vou pegar 3 pessoas para me explicar como é que é antes do Cristo e depois do Cristo. Aleluia a Deus. É assim, né? Sim, Jesus. Vou fazer uma dinâmica aqui com 3, para mostrar no pé da letra como é que é formado quando nós entregamos a vida para Jesus e antes de nós entregarmos. É, pai. Veja bem. Não. Vamos fazer uma torre que toca a terra no topo do céu, lá em cima. Pensou que altura que seria? Estava obedecendo a Deus? Ó, lá em cima, nós vamos colocar os nossos nomes para nós ficarmos na história, para nós sermos famosos. E o pensamento do ser humano sobe para Deus. E Deus falou assim: eu vou descer lá para ver se o pensamento deles está correto. Quando Deus desce, ele desce no ar, para olhar e ver se construir na rua. Passa o tijolo, passa a pedra, passa a massa, passa a história, eu vou dar um jeito já. Deus faz a confusão das línguas. Tem gente que pensa que é pouca língua, né? Mas é 7.111 línguas que tem no planeta Terra. E como que surgiu todo esse monte de língua? Se era uma só, foi por causa da Torre de Babel. O que é Babel? Babilônia, lá no Iraque. Aí o que acontece? Passa o jogo, passa a massa, dava pedra. Dá pedra, passa a massa. Puxa para minha pedra, porque não entendia. Cada grupo ficou um grupo, vai. Aquele monte de língua, um grupo saiu para lá, espalhou pela terra, espalha ou não espalha? Eu vou ter que dar um salto aqui para a explicação, depois não vai ter explicação. Quando Jesus termina o seu ministério, que ele vai estar dentro do inferno, toma toda a autoridade do diabo de volta, e ele vem, e a primeira coisa que ele fala: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. O sistema prega mentira. Bateu com o Espírito Santo não é novo nascimento, jamais. Velho Testamento, o dom estava sobre, e no Novo continua sobre.
Olha o que o Cristo fala: ficai em Jerusalém até que o lado alto, revestido de poder, recebereis poder ao descer sobre. Eu sempre preguei, tem que prestar atenção na palavra. Sobre, em cima, não está lá dentro. Aonde é que o homem recebe o novo nascimento? É quando ele entrega a vida para Jesus e o Espírito Santo assenta no Espírito dele. Nós vamos falar isso hoje, porque nós vamos falar isso lá, mas é só para você entender. E aí Jesus dá uma ordem. Quero ficar em Jerusalém. Aí, quando você receber poder, vocês vão ser minha testemunha. Aqui em Jerusalém, Samaria, a Judéia e até os confins da terra. Bom, mas daí eles ficou ali presos. Estava preso no erro, porque eles eram religiosos. Eles eram judeus e só ficou pregando para os judeus. Não espalhou. A ordem era para espalhar. Primeiro, prende o Pedro. Aí eles olham lá para Deus soltar. Prendeu os 11. Soltou. Bom, mas está preso ainda, está preso em Jerusalém. Então agora vamos mais forte. Eu falei que quando nós desobedecemos, a palavra vem consequência. Está vendo desobediência. Mas a igreja primitiva está vendo desobediência. Não é para ficar em Jerusalém, era para até ser revestido de poder e sereis minha testemunha até os confins da terra. Não, ficou lá preso pregando para mim. Vocês não vão sair não? Aconteceu com a Torre de Babel. Aí vai lá e o primeiro Marte. Primeiro mata o Tiago, depois mata o Estevão. E o que acontece? Começou a espalhar. Levanta o Saulo, e o Saulo levanta irado por causa da mentira que roubaram o corpo do Cristo. O Saulo era inocente nessa área, ele é religioso, zelótico, aquele que tem zelo, e ele falou: vou exterminar a seita do Nazareno, essa seita mentirosa que fala que o Cristo ressuscitou e os discípulos veio e roubou o corpo. Mas quando ele pede carta para o sumo sacerdote, aí então, não sei quem começou com essa mentira, que o Paulo era do Sinédrio Paulo casado. A Bíblia fala que o Paulo nunca tocou na mulher, fala: eu nunca fiz sexo com mulher, e eu tenho o mesmo direito de levar a mulher como esposa, como demais, mas eu nunca fiz sexo com mulher. Mas por que o celibato do Paulo? Por causa da palavra de Deus, como Cristo também era. O João Batista, o Isaías. Olha o que acontece, meu irmão. Mas o Paulo começa uma perseguição em cima. E a Bíblia diz que ele começa a arrastar uma mulher, levar tudo preso. E o primeiro mártir foi ele que matou o Estevão e consentiu na mão do Estevão e pegou o vestido para testemunho. Mas quando ele perde carta branca para os sacerdotes, não foi nada para o sacerdote, e ele vai para prender os discípulos que estão. Aí ele sai com a carta branca, vai para Damasco no meio do caminho, bem no meio-dia, o sol está mais forte, o céu abre. Aleluia. Vem uma luz que excede do sol. A luz era tão forte que o Saulo ficou cego. E quando Ananias ora, caiu como duas escamas por causa da glória. Ver o Cristo antes da glória é diferente. Ver o Cristo com glória agora é diferente. Causou cegueira do Saulo. Ficou 3 dias no escuro. E aí ele passa a orar e jejuar. Mas por quê? Porque ele ouviu a voz, caiu todo mundo, cavalo, caiu soldado, foi tudo por terra, Saulo também. Só que ele ficou cego com aquela luz que excediu do sol, ficou cego, e aí ele ouviu uma voz. O soldado, meu irmão, era um trovão, porque a voz de Deus é trovão. Mas o Saulo entendeu, e ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Meu irmão, desmontou a mentira. Aí ele fala: eu sou Jesus o Nazareno, quem fala contigo. Por que tu me persegue? Eu falo: não estou perseguindo, eu não estou perseguindo. Ah, a igreja dele. Mas como que falou que ele está morto, ele está vivo e está falando comigo? Foi aí que veio a conversão do Saulo. Aleluia. E o Saulo, como ele era zeloso, ele foi zeloso pelo Paulo de dizer. Por isso que tem 13 cartas paulinas, que é carta, meu irmão, é carta. Quando você pega daqui, ó, do romano até a hebreu, é só carta. Não é livro, é carta. Porque é carta, é a mesma coisa. Já chegou a escrever carta, pastor? Então, é a mesma coisa. Eu pego, pô, vou lá escrever para minha mãe. É que está lá em Minas Gerais. Eu escrevo lá, é carta. Isso aqui é carta. O zelo dele dentro da cadeia, o Paulo escrevia. Cuidando da igreja do Cristo. Aleluia. Nem as grades, nem nada conseguia brecar o homem. E aí o que acontece? É a mesma coisa que a confusão da língua. Mas por que tem tanta cor hoje? Foi por causa do lugar. Presta bem atenção, cada país é diferente. O Brasil é o único que tem 4 estações. Porque ela é tropical. Os outros não têm, é 2 no máximo. Verão, inverno. Vai lá na Europa para ver. Mas por que isso aí? Porque é o lugar. Por que lá na Europa tem que ter branco, tem que ter ruiva? Tudo aquele jeito, porque a temperatura, o lugar é frio. E por que lá na África, quando entrou lá, era tudo branco, mas por que ficou tudo negrão? Escuro, né? É escuro mesmo. Porque é quente demais. É tão quente que você gosta lá no ar, o gosto evaporando e cai no chão. Lá na Ásia, porque ficou com os olhos puxados? Porque é lugar, né? Ficou com os olhos puxados. Tem um monte de país, tudo os olhos puxados e amarelo. Até uma cor bonita, amarelo. E os índios não precisa falar, porque eles já veio lá do Adão, eles não mudou nada. Mas, então é por isso, essa explicação. Eu estou tentando pregar e ensinar o melhor que eu posso. Aleluia, Senhor. Eu não tenho só conhecimento bíblico, eu tenho conhecimento secular. Eu, pastor, vi como que eu ficava lendo e como eu lia. É por isso que eu fui buscando conhecimento. E faço pesquisa ainda, mas faço um monte de pesquisa por causa do ministério. Você sabe que o diabo está furioso. Antes aqui não fluía. Por que não fluía a palavra? Por causa do feiticeiro que fez. Mas vai fluir. Foi o Marcelo que viu a visão, né? Tirou o homem engravatado e duro, que hoje ele é engravatado. Mas eu acho que duro o homem faltou numa igreja, eu fiz uma tumba para aquela igreja, ela não vai para frente. Está enganado. Não é só isso. Ele não sabe o que tem. Ele não sabe. Ele está enganado. Aí nós fomos orando. Agora que flui o poder de Deus. E o baço que fluía começou a ficar amarrado. Falei, tem uma coisa errada. Ele estava mesmo. Aí começou a manifestar demônio, uma irmã Edna, falaram. Você age igual a Jesus Cristo? Bom, aí, quinta-feira passada fluiu, que foi uma maravilha. Mas só que a outra irmã do outro ministério com uma visão. Ela falando assim, olha, estava cheio de demônio, né? Já era para mim ter falado, quanto tempo faz que a irmã abriu o ministério? Ela não, faz 10 anos que na casa dela. Fora o que estava em casa antes.
o demônio está furioso com esse ministério, mas tem demônio na revelia aí no dia de quinta-feira, eles estão nervosos, eles estão furiosos. A Samara começou a ficar com medo. Cara, mas tem que falar com o apóstolo. Não, isso não é de cabeça, não. Nós já estamos acostumados com isso aí. É porque o ministério é diferente. Tá certo, meu irmão? A vitória é nossa. A promessa é nossa. E por que nós estamos falando de marcar pela mesma oração? Não é orar só no mar. Então, orar lá. Tá certo, quando a gente orava lá, brilhava um palmo. Até bichinho, grama, árvore. Nós já vimos brilhar a caula inteiro. Depois nós vemos a copa da árvore. Então, a gente viu, mas não é isso. Orar lá, orar em casa e concentrar a mesma coisa. Aleluia, Pai. Mas lá a gente ora com mais liberdade. Amém, Senhor. É Jesus. Tá bom? E buscar o poder de Deus. Porque vai fluir. Vai fluir muito mesmo. E a hora que começar, ninguém se segura mais. Aleluia, Deus. Amém? Amém, Jesus. Deus está conosco. É por isso que eu falo que hoje eu sou carpinteiro, amanhã eu vou ser um Messias. Tá bom? Amém, Deus. Aleluia. Vai ser outra etapa. O meu ministério não começou. Ah, mas tudo isso que os milagres. É milagre, esse milagre você vê, rapaz. Milagre espetacular. Como meu irmão falou lá, 23 anos que eu estou dentro da igreja de Conchal, eu nunca vi um milagre igual esse. Mas não é ainda o ministério, eu sou aprendiz, eu sou aluno. Jesus é o professor, eu estou aprendendo e vou continuar aprendendo até ele falar, agora vai começar. Amém? Vamos orar por você. Mas por que nós estamos ensinando isso? Porque a igreja, ela é abençoada quando ela tem conhecimento e se torna uma madura mulher madura. Sem isso, não tem como fluir o poder de Deus. Amém? Porque se o Lucifer falar uma coisa, você se repartiu. Você tem palavra. Nós falamos aqui lá da tentação. Jesus repartou Lucifer nas 3 tentações. E aonde que ele repartou? Com uma palavra. As 3 vezes. A palavra. E pode ver, o Lucifer é astuto. Ele lançou as 3 vezes a palavra de Deus para Cristo caiu. Toma cuidado. Amém? Vamos orar por você.